Costumava haver um tempo em que o pecado era chamado pelo seu nome correto, quando as pessoas não tinham medo de dizer que pecado era pecado. Houve um tempo em que havia padrões e limites. Isso era aceitável, isso era inaceitável. Padrões e limites morais eram conhecidos e respeitados. Os padrões divinos eram conhecidos e mantidos. Costumava haver uma época em que o desenvolvimento em determinados comportamentos e atividades era desaprovado e as pessoas tinham vergonha de participar deles. Houve um tempo em que a sexualidade era algo privado entre marido e mulher, e desviar-se disso era impensável. Claro, as pessoas se envolveram em comportamentos pecaminosos ao longo da história, mas nunca foi algo para ser celebrado e elevado até agora. Agora, acredito que o diabo está trabalhando silenciosamente. Ele tem sido sutil e astuto, e o que ele fez foi usar o entretenimento. Ele usou a música, ele usou todas as formas de mídia e tudo disponível para desmantelar os valores divinos relacionados ao sexo. O padrão da palavra de Deus é que o casamento é honroso entre todos e a cama imaculada, mas o diabo perverteu isso e promoveu a fornicação na música, no cinema e na sociedade. Agora, o casamento é honroso entre todos e a cama imaculada, mas o diabo promoveu adultério em casos amorosos. Satanás construiu esse tipo de aceitação entre as pessoas de que o sexo fora do casamento não é mais pecado. Suas mentiras são que não há vergonha, não há nenhuma consequência quando se trata de quantos parceiros sexuais alguém pode e deve ter. Meus amigos, estamos vivendo em uma época em que o pecado sexual foi normalizado pelo diabo, mas há 4 efeitos do pecado sexual que gostaria de chamar a sua atenção. E se você já gostou da ideia desse vídeo e quer receber mais conteúdos inspiradores como esse, não deixe de se inscrever em nosso canal. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber notificações de nossos novos vídeos. E não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, para nos ajudar a levar essa mensagem para mais pessoas. O primeiro efeito do flagrante pecado sexual é que você está abrindo portas espirituais com outra pessoa, e na maioria das vezes, você não sabe o que está por trás dessas portas. Então, o que isso quer dizer? Bem, quando nos envolvemos em pecado sexual, nos envolvemos em pecado contra nossos próprios corpos. A sexualidade é espiritual. Foi projetado por Deus como um laço espiritual entre marido e mulher. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua mulher, e eles se tornarão uma carne só. Isso é o que a Bíblia diz. Portanto, mesmo quando é distorcido, esse princípio ainda é válido. É verdade para o comportamento sexual não conjugal. Quando você se une a outra pessoa, você ainda está se unindo como uma carne só e há um laço espiritual que é feito. Ouça, quando você faz isso, você se abre espiritualmente. E o ponto aqui é que você não sabe aonde a outra pessoa esteve. Você não sabe com quais espíritos eles se uniram que agora estão unidos a você. Quando você se deita com eles, não sabe para o que está se abrindo. Tendemos a pensar que Deus estava sendo repressivo, cruel e limitador no comportamento sexual, quando na verdade ele estava tentando nos proteger dos poderes e princípios dos governantes das trevas dessa era e das hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a pergunta que eu tenho é por que não damos atenção ao aviso de Deus? Portanto, o primeiro efeito do pecado sexual é que você se abre espiritualmente. Agora, o segundo efeito do pecado sexual é que você está fazendo laços de alma e apegos a alguém que é potencialmente destrutivo para você. Além do potencial de assumir os espíritos de vários parceiros, você também está se unindo a pessoas que serão destrutivas para sua alma, seu espírito e sua vida em geral. E cuidado! Cuidado com quem você se une. Um exemplo das escrituras é Acabe e Jezebel. Isso está em 1 Reis. Acabe já era perverso, mas a sua união com Jezebel levou a sua perversidade a outro nível. Seu apego a Jezebel foi extremamente destrutivo para ele e para a nação de Israel. Quando você amarra a sua alma a alguém cuja alma não está comprometida em seguir os caminhos de Deus, você abre sua alma para a corrupção. Você não sabe que quem quer que você escolha para se unir pode ter uma influência em sua alma? E quando você está falando sobre pecado sexual, você está falando sobre unir suas almas com outra alma.
Então, se você está unindo sua alma com várias outras almas que estão se unindo com várias outras almas, agora você tem um laço de almas com pessoas que você nunca conheceu. Várias pessoas que você nunca conheceu pessoalmente. Eu gostaria de saber que almas estão em mim. Eu preferia, na verdade, ter apenas um. Devemos estar sempre em guarda contra essas influências corruptoras e temos que proteger nossas almas. O terceiro efeito do pecado sexual é a separação de Deus. O apóstolo Paulo nos diz que o salário do pecado é a morte. A morte final é a separação de Jesus Cristo. Se estamos ativamente engajados no pecado, estamos nos separando ativamente de Deus. E se estamos nos separando ativamente de Deus, estamos escolhendo ativamente caminhar para a morte. Eu não sei sobre você, mas eu prefiro muito mais entrar na vida do que na morte. São alguns minutos de prazer que valem uma eternidade de dor. Alguns relacionamentos casuais valem seu relacionamento eterno com Deus? Não. Não há maior estado de ser do que estar na presença de Deus. Livremo-nos dos pecados da carne e lancemo-nos na vida do Espírito. Agora, o efeito final do pecado sexual é que seu desejo o levará cativo. Quanto mais você entretê-lo, mais tempo você estará nele. Quanto mais você se torna um escravo dela. Não consigo pensar em um caso melhor para ilustrar isso do que a história de Sansão em Juízes 13 a 16. Deus chamou Sansão para libertar seu povo dos filisteus. No entanto, Sansão tinha uma fraqueza pelo pecado sexual. Repetidamente, ele se desvia de sua missão e é prejudicado por seu relacionamento com mulheres filisteias. Juízes 14, versículo 3 diz isso claramente. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircunciosos? E disse Sansão ao seu pai: Toma-me essa, porque ela agrada aos meus olhos. Bem, Sansão foi completamente governado por suas paixões e desejos, e eles se tornaram sua ruína. Ele acabou impotente, cego e apodrecendo em uma cela, em vez de cumprir o propósito para qual Deus havia o chamado. Envolver-se em pecado sexual irá afastá-lo do propósito de Deus em sua vida. Amados, vamos nos afastar das coisas que Deus proibiu e vamos correr para as coisas que Ele aprovou. Deus não nos deu essas regras para serem duras e cruéis. Ele os deu porque está tentando nos poupar problemas. Ele está tentando nos poupar sofrimento e dor. Atentemos para a palavra de Deus e fujamos da imoralidade sexual. Arrependamo-nos e procure ser lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Vivamos na pureza, perseguindo a santidade e perseguindo Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.